Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 14ª Mostra Nacional de Ciência, que encerra o 28º Concurso Nacional de Cientistas. Este ano, como já perceberam, tivemos que o fazer em formato online devido às condições, ao cumprimento das condições sanitárias. Deixem-me só recordar que foram submetidos 54 projetos de 129 alunos e coordenados, catalisados, digamos assim, por 40 professores. Ao longo das 28 edições, portanto, historicamente, participaram neste concurso mais de 1.700 projetos, envolvendo mais de 4.300 jovens cientistas, 1.000 professores e 900 escolas. A verdade é que sempre que os nossos jovens participaram em competições internacionais, portanto, como sabem, há uma série de prémios nesta mostra e neste concurso que habilitam esses projetos a irem lá fora ao estrangeiro participar noutras feiras de ciência. A verdade é que trouxemos quase sempre, ou praticamente sempre, prémios de destaque. Neste ano, infelizmente, não estamos fisicamente juntos, mas conseguimos estar virtualmente. Recordo que é possível conversarmos uns com os outros, de uma forma virtual, e também de uma forma personalizada na zona lounge, que fica por baixo do ecrã desta conferência, onde existe um chat disponível a todo o momento. E, obviamente, podem também visitar o centro de exposição, que é uma espécie de joalharia, porque é onde estão as nossas joias, os nossos projetos, e, obviamente, muito trabalho feito quer pelos jovens cientistas, os alunos, quer pelos professores que coordenaram essas mesmas equipas. Finalmente, gostava de agradecer, e antes de passarmos ao nosso debate, gostava de agradecer a todos os nossos parceiros, em especial ao município do Porto, mas também à JB Fernandes Memorial Trust, à Ciência Viva, ao Instituto Português de Desporto e Juventude, o PDJ, à Fundação Carlos Gulbenkian, à FLAD, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Porto Editora, à Bial, à Lipor e também, como já ao longo destes 2 dias tivemos a oportunidade de agradecer aos membros do júri, que é quem avalia estes projetos, aos professores coordenadores, aos alunos e, enfim, a todos vós, o nosso bem-aja. Vamos iniciar então este painel 4, cujo título é A Educação e o Ensino em tempo de Covid. Connosco temos, neste estúdio, o professor Nuno Crato e, remotamente, o professor Eduardo Sá. O professor Eduardo Sá é psicólogo, psicanalista, professor e autor, além de, obviamente, ter uma atividade clínica intensa que vai desde bebés, digamos assim, até aos adultos. O professor Nuno Crato é professor catedrático de matemática, dispensa, obviamente, apresentações, de matemática e estatística, aliás, e tem uma extensa atividade de promoção da cultura científica, recordo os seus inúmeros artigos no jornal, a espevitar para o ensino da matemática e para a curiosidade em relação à matemática, e, obviamente, teve também um importante cargo como Ministro da Educação e Ciência no 19º Governo Constitucional. Eu, provavelmente, se não se importarem os oradores, começava este debate com uma pergunta mais generalista, portanto, uma pergunta um bocadinho genérica e que, portanto, tem, obviamente, uma resposta, também poderá ter respostas genéricas ou não, depende do que os oradores quiserem, obviamente, dizer. Eu, se calhar, começava pelo professor Eduardo Sá, que com certeza estará a ouvir, e perguntava, neste tempo de pandemia, quais foram, digamos, qual foi a impressão que lhe ficou de como é que isto alterou em termos dos hábitos? Obviamente, recordando que houve uma primeira fase de confinamento onde, de facto, os alunos e professores, aliás, tiveram que deixaram de ir às escolas fisicamente e tiveram que ficar em casa. E aí, obviamente, também podemos falar de questões relacionadas com o fosso digital ou não, portanto, com o facto de poderem existir alunos que não estão tão bem apetrechados, quer tecnologicamente, quer logisticamente, porque as casas também não estavam preparadas para receber toda a família durante todo o dia, uns a trabalhar, outros a estudar. E, por consequência, de facto, o que a escola permitia era que houvesse uma maior nivelação no acesso às tecnologias e no acesso, no fundo, à fonte do conhecimento, que são, por todos os efeitos, os professores e, obviamente, também os manuais.
e o ensino, digamos, a sala de aula. E, portanto, esta era a minha primeira pergunta muito genérica. O que é que acham que aconteceu? Enfim, há coisas que são óbvias, outras que se calhar não são tão óbvias. E como é que acham que consequências é que isso terá para os jovens hoje em dia, para os jovens estudantes hoje em dia? Eu agradeço naturalmente a sua questão e quero, antes de mais, cumprimentar-vos a todos, as pessoas com quem tenho o prazer e o privilégio de estar nesta conversa e se me der licença, em particular, ao professor Nuno Crato. Eu acho que esta altura de pandemia introduziu mudanças que, de um certo ponto de vista, foram fascinantes. De um determinado modo, nós percebemos como a comunidade escolar é capaz de se adequar à mudança de uma forma quase vertiginosa, quase literalmente de um dia para o outro, que é capaz de se reinventar, que é uma coisa que habitualmente eu acho que quando se fala dos professores nem sempre se tem em consideração. Eles foram capazes de se reinventar de uma maneira absolutamente inacreditável. Acho que nós batemos as palmas a muitos agentes sociais e esquecemos de dizer que os professores deram um exemplo absolutamente inacreditável, com falta de condições, criando as condições das formas mais incríveis, inventando recursos quando não os tinham e sempre e só com a determinação de levarem por diante a sua missão de ensinar. Só aqui eu acho magnífico. Segundo aspecto, eu acho fascinante que fique claro que os alunos deram uma colaboração aos pais que os pais nunca imaginavam que fosse possível. Os pais, quando se começou a falar na quarentena, deitaram todas as mãos à cabeça a dizer: meu Deus, o que é que vai ser? E aquilo que depois se observou é que, mesmo com as condescendências dos pais em relação às novas tecnologias, ao facto dos adolescentes se barricarem no quarto e outras coisas que tais, ainda assim, os adolescentes colaboraram com os pais e com a escola de uma forma incrível. E os pais fizeram uma coisa absolutamente acrobática, que é transformarem a sala de uma casa num open space, onde de repente se trabalha, se dá aulas, se gerem conflitos naturais das crianças, se vive a vida de uma família, com aulas a chegarem através da televisão, trabalhos de casa, em alguns casos verdadeiramente intermináveis, e portanto eu acho que toda a gente tentou fazer face a um terremoto como aquele que aconteceu. Todavia, eu entendo que, tomando em consideração o ano letivo passado, e não pondo sequer em causa a generosidade dos professores, o empenhamento dos alunos e a bondade dos pais nesta gestão toda, eu acho que é de bom senso nós assumirmos que, tomando em consideração o ano letivo passado, a escola terminou em março. E tudo o resto que veio a seguir foram tentativas seríssimas, mas ainda assim muito pouco coordenadas, de dar à escola aquilo que a escola tem de ter. Ou seja, escola em casa não é escola e teletrabalho não é nem recreio nem sala de aula. Que possamos assumi-lo de uma forma clara. Agora, aquilo que me inquieta muito, muito, muito neste contexto é que a escola perdeu literalmente o rastro a milhares de alunos, a milhares. Acentuou discrepâncias sociais como provavelmente nos últimos anos nunca o tinha feito. Esqueceu-se que um quinto dos alunos não tem computador pessoal, nem tem internet com banda larga para acederem às aulas. Trouxe de novo uma vertigem muito inquietante que nós tínhamos a noção que existia a propósito das refeições quentes para alguns alunos, mas trouxe de novo a ideia de que pode haver uma escola dos pobres. Tudo aquilo que a escola não devia ser. E a mim preocupa-me que, se nós fizermos as contas a tudo aquilo que se perdeu, e se nós tentarmos traduzir isto num número, eu tenho medo que nós tenhamos perdido pelo menos 500 horas de conhecimento. E eu fico muito preocupado, porque quando eu vejo um novo ano letivo, tenho medo que se esteja a funcionar num registro do vai correr tudo bem, demasiado eufórico quase, de uma atmosfera demasiado positiva para a realidade, quando há alunos a terem aulas que, para serem viáveis,
estão com uma corrente de ar permanente para que haja fluxo de ar, porque de facto o distanciamento não pode existir e, portanto, nós estamos a falar de 2 anos escolares que vão ficar muito constipados, que nas crianças que têm recursos familiares e recursos sociais vão ter compensações e não vão trazer estragos de monta, mas que para muitos milhares de estudantes vão ter consequências graves. E 2 anos comprometidos no percurso escolar pode comprometer o percurso escolar. Eu adoraria que nós estivéssemos todos compenetrados disto para estarmos já a imaginar soluções sensatas e execuíveis que pudessem minimizar os custos, que eu não tenho dúvidas serão muito grandes. Claro que depois houve outros ganhos, mas agora estamos só a falar dos custos. Muito obrigado, Sr. Professor. A mesma pergunta para o professor Nuno Crato, acrescentando talvez aqui um ponto, que é estes tais 2 anos, no fundo, estamos a falar do ano anterior, do escolar anterior e deste atual ano escolar. Há algum perigo também de haver algum certo facilitismo? Ou seja, eu lembro que o professor na altura, quando era ministro, havia aquelas questões de passava ou não passava, negativas sem negativas, exames nacionais, não exames nacionais. A minha pergunta é se há algum facilitismo para nestes 2 anos. Sim, senhor. Eu vou tentar não me esquecer dessa última pergunta, porque queria começar por agradecer o convite, agradecer ao Francisco, agradecer a todos os que trabalham aqui na Fundação e nesta mostra, e dizer a todos os que nos estão a ouvir que eu estive muitas vezes aqui, mas não virtualmente. Estive muitas vezes aqui a ver, a conversar com os jovens, a conversar com os professores, a ver as experiências, a perceber como é que aquilo funcionava, a ver os mecanismos que tinham sido feitos e a tentar aprender os teoremas de matemática, as experiências, as demonstrações, tudo isso e de facto era um prazer inacreditável uma pessoa entrar num pavilhão e ver centenas de jovens entusiasmados com a ciência, entusiasmados com projetos científicos, professores entusiasmados com os seus jovens, jovens entusiasmados com o apoio dos professores. Quer dizer, era uma coisa extraordinária. Isso está a tentar reproduzir-se aqui agora e dou-vos os parabéns, desta forma virtual. E ainda bem, e é preciso continuar. E desejo-vos o melhor. E sei que pelo que até agora decorreu, que as coisas estão a decorrer muito bem. E queria também agradecer as palavras amigas do meu amigo Eduardo Sá e estar contente de estar aqui a conversar com ele sobre este tema também. Deixe-me dizer-lhe, primeira coisa, eu acho que há aqui 2 coisas que nós devíamos estar sempre a olhar. Primeira coisa é que o que se passou em termos educativos é grave e que nos mostra mais uma vez como a escola social, sentados lado a lado, olhando olhos nos olhos, com movimentos, com a linguagem gestual, com a linguagem dos olhos, com a linguagem oral, com a linguagem escrita no quadro, direta, com o professor que circula, com os alunos que circulam, é algo insubstituível. Eu julgo que isso é uma lição que nos deve ficar, que é algumas ideias um pouco românticas que existiram sobre que os computadores iam substituir os professores. Eu posso citar aqui 200 ideias dessas malucas que apareceram e que foram tomadas muito a sério. Essas ideias foram questionadas com isto e nós vimos que não há nada que substitua ao contacto direto e, portanto, enfim, estamos com pena. E isso se passou-se na aula, passa-se aqui. Eu também gostaria muito mais de estar aqui com centenas de alunos e de estar a percorrer, no meio da confusão e do barulho, os pavilhões onde eles iam fazendo as suas experiências. Esse é o primeiro aspecto um pouco negativo. Um pouco não, bastante negativo, que nos mostra, ao menos tiremos daqui a lição da importância que é o professor, da importância que é o professor direto, da importância que é a sala de aula, da importância que é a interação social. E de algum misticismo que existe sobre as tecnologias mudarem o ensino. Mudam muito pouco. A segunda questão, acho eu, é a positiva, que é, graças a Deus que isto nos aconteceu agora, digamos, se é que se pode dizer assim, ou seja, se isto tivesse acontecido há 10 anos, estaríamos muito pior, porque há 10 anos praticamente não havia banda larga. Há 10 anos o número de computadores que existiu em casa eram muito mais reduzidos. Estas plataformas que hoje conhecemos, o Zoom, o Teams, etc., mesmo o próprio Skype não existia com as capacidades que tem hoje. E, portanto, se isto tivesse acontecido há 10 anos, estaríamos muito pior. Não haveria também uma série de instrumentos digitais que hoje existem, vídeos, aulas gravadas, tudo aquilo, os tablets onde se pode escrever e aparece no quadro virtual dos alunos. Quer dizer, desse ponto de vista,
Eu não sei se isto pode dizer assim, isto é até um bocadinho estranho dizer, ainda bem que isto nos aconteceu este ano e que não nos aconteceu há 10 anos. Mas a realidade é que se isto nos tivesse acontecido há 10 anos, teria sido muito pior. Eu relembro, por exemplo, dois romances que eu li recentemente. Um é eu não sei como é que se diz em português, acho que é Os Noivos, e Promessi Sposi, do Manzoni, que é A Grande Peste de Milão, 1630, julgo eu. E outro é aquele famosíssimo La Peste, do Camus, que é um romance francês, em que é imaginado numa cidade no norte da África, uma cidade argelina, La Peste, a peste. E uma pessoa olha para aquilo que se passou ali e que retrata o que se passava, de facto, embora seja imaginado, e vê muitas coisas que são iguais ao que se passou aqui. Sei lá, funerais em que as pessoas não puderam estar presentes, os familiares não puderam estar presentes, tiveram que sofrer com isso. As notícias que apareciam e os boatos que apareciam e o conflito entre a tentativa de alguns governos, portanto, o governo de Milão na altura e o governo francês na Argélia, e a prefeitura da Argélia, a tentativa de dar sempre um aspecto otimista, mas um pouco irrealista, o conflito que havia com as pessoas, são coisas muito iguais, mas há coisas muito diferentes. Eu hoje consigo telefonar, consigo saber, consigo ver ali o Eduardo Sá no ecrã. Quer dizer, isto não tem preço, não é? E, portanto, desse ponto de vista, nós também devemos estar muito contentes com as tecnologias. Quer dizer, acho que é preciso haver aqui um balanço. Não ficarmos malucos com as tecnologias, mas também estarmos contentes por elas existirem, não só por isto, mas pelo que se vai passar daqui para a frente. Agora, 2 pontos mais rápidos para eu não estar a ocupar muito tempo. O primeiro ponto é: as tecnologias, na realidade, não mudaram muito o ensino. Ou seja, o bom ensino continua a ser a mesma coisa. É um ensino estruturado, um ensino organizado, um ensino que vai direto ao essencial, em que existe interação com os alunos, em que existe avaliação, em que existem materiais de apoio, em que há um momento próprio, que é um momento pessoal de cada um a pensar sobre aquilo que foi transmitido na sala de aula, seja virtual, seja local. Há um momento de interação com o professor, há um momento de avaliação. Quer dizer, tudo isso se mantém, agora de maneira ligeiramente diferente. E nós podemos melhorar muito em relação às tecnologias, talvez fosse outro ponto que eu deixaria para uma segunda vez para não estar a ocupar muito tempo. Agora o facilitismo, eu estou completamente de acordo. Não há nada pior do que pensarmos agora assim, bem, isto passou, não faz mal, vamos esquecer isto, vamos entreter os jovens com alguma coisa. Não, isso seria gravíssimo, porque as consequências desta pandemia não são só... São consequências de desigualdades sociais, obviamente. Portanto, pessoas que não tiveram acesso, estima-se entre 20% a 25% dos jovens que não tiveram acesso durante aquela fase e que desapareceram da escola. Quer dizer, isto é de facto gravíssimo. Desapareceram no sentido em que não eram contactáveis, porque as famílias também não tinham meios, ou por diversas razões. Portanto, isto é gravíssimo. Não só das desigualdades, como de todos. Quer dizer, todos, ou quase todos, porque há sempre aqueles que tiram benefício, quer dizer, tomam partido bem da situação e, portanto, como em tudo, não é? Quer dizer, quando há uma coisa muito grave, há pessoas que reagem muito bem e com isso crescem muito, não é? Com essas exceções, que é uma franja superior no topo, nós sofremos todos. E, portanto, agora há o risco de dizer assim, bem, vamos entreter-nos todos mais um ano. Entreter-nos todos mais um ano significa vamos todos perder o equivalente a um ano escolar. Estes estudos estão feitos, por exemplo, no site da Iniciativa Educação, que é um projeto onde eu agora trabalho. A Iniciativa Educação tem alguns estudos sobre isto, nomeadamente um estudo feito pela OCDE e que os autores fizeram depois especialmente para Portugal. E que mostra que isto pode equivaler, em termos de conhecimento, a qualquer coisa como um ano letivo. Em termos de conhecimento, qualquer coisa como um ano letivo significa, em termos de rendimento futuro, não é só das pessoas, é de todo o país, todo o mundo neste caso, em termos de rendimento futuro, uma quebra de rendimento futuro muito grave. Qual é a única solução para isto? A única solução é, em vez de dizer, bem, vamos entreter-nos, é dizer, não, vamos aumentar a qualidade da educação, vamos aumentar a exigência. É difícil? É, mas vamos tentar. Embora o meu ponto com o facilitismo fosse talvez um bocadinho mais específico, tivesse a ver com médias e com o facto desta geração, se calhar, poder, como sabem, há alunos que investem mais, alunos que investem menos, não é? E, portanto, provavelmente, os que investem mais podem se sentir um bocadinho defraudados, porque os que investiram menos vão ter notas mais altas do que era suposto. Pois, é verdade. Os exames estão mais facilitados nesse sentido. Os exames estão mais facilitados, sim. Eu não queria entrar diretamente nesse ponto, sim, mas enfim, mas tem toda a razão, não é? Quer dizer, nós precisamos, é uma coisa que nós temos de tomar consciência, nós precisamos
de uma avaliação rigorosa e uma avaliação que nos coloque metas que não é aqui, porque aqui toda a gente salta, é ali, que é para todos subirmos. Precisamos dessa avaliação. Essa avaliação deve ser regular, deve ser frequente, deve haver avaliação interna e avaliação externa. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais para o progresso do sistema de ensino, para o progresso de todos nós, que é aquilo que nós fazemos, não é? Oh, professor Eduardo Sá, e o que é que fica? O que é que ficará numa pós-vacina? Ou seja, vamos aprender, isto vai ser um episódio isolado, só nos vamos preocupar na próxima pandemia, que espero que seja que não exista, ou que seja daqui a muitos anos. O que é que fica? E, ironicamente, parece-lhe que esse fosso digital que existe com alunos com menos hipóteses tecnológicas e até logísticas poderá ser acelerado, ou seja, tal como na sociedade. Porque isto também vai ter implicações no trabalho, não vai ter só implicações e por consequência vai ter implicações na família, não é? Porque os pais, estando mais em casa, podem ou não reconfigurar, digamos, todo o entorno familiar. Portanto, aqui a minha pergunta é, tentando fazer um bocadinho de perspectiva, o que é que acha, ou melhor, que cautelas é que temos que ter e que bases é que temos que lançar agora para aprendermos alguma coisa com isto e melhorarmos, digamos assim, a situação e ficarmos melhor do que estávamos em 2019? Eu acho que aquilo que se está a observar atualmente não pode ser a consequência mais visível de todo este terremoto, porque a determinada altura eu sinto que talvez não estejamos a ponderar, nomeadamente, estes custos que ainda agora mesmo o professor Nuno Crato nos trouxe, quando fazia uma estimativa em relação ao quanto se perde na aprendizagem de todos estes alunos. Eu partilho com ele a ideia de que, de facto, não vale a pena estarmos nem a endeusar, nem a diabolizar as novas tecnologias. Foram um bem precioso, mas são só um lápis mais caro, que ainda assim é muito importante. O que me parece que é fundamental é que ficaram vários aspectos. Durante a quarentena, ficou claro o quanto os nossos filhos fizeram declarações de amor à escola como nunca fizeram em toda a sua vida. E, portanto, quanto eles percebem a função indispensável da escola. Ficou claro, pela primeira vez para muitos pais, a função e a dificuldade da missão de um professor. Quando os pais se confrontaram com as realidades, de facto, das dificuldades de alguns dos seus filhos e viram como era mais difícil do que podia parecer contorná-las e, de alguma forma, ultrapassá-las. Mas eu tenho medo que a escola seja um lugar que precise ser profundamente repensado. Eu tenho medo que, em alguns aspectos, nós tenhamos tecnologia digna do século XXI, mas eu tenho medo que a escola, tal qual imagina as crianças e os adolescentes, ainda esteja no século XIX. E ainda imagino que, de facto, se todos se aprendem da mesma forma, à mesma velocidade, e quase todos do zero, que não é possível, e uma escola que tem uma universidade aberta como a internet a concorrer com ela, tem que ser uma escola que se vai reinventar de uma forma profunda. Eu ansiaria que nós pudéssemos aproveitar tudo isto que a escola acabou também por dar ao tentar corresponder às dificuldades com que se deparou, no sentido de nos sentarmos todos a imaginar o que é que nós queremos da escola pensando no futuro. E pensando no futuro, eu acho que nós não podemos continuar nos vícios de forma que fomos tendo. Quando às vezes valorizamos a avaliação, não por aquilo que a avaliação representa de retorno em relação à aprendizagem, mas porque às vezes se põe demasiado pó de arroz nas notas, pensando sobretudo nas notas dos exames, nos vícios de forma que a escola muitas vezes acaba por ter, na maneira como muitas vezes vai criando toda uma atmosfera que eu não consigo entender. Os nossos filhos trabalham muitas vezes das 8 às 8 todos os dias e ao fim de semana, e a escola foi aquilo que resgatou as crianças do trabalho infantil e, portanto, a escola não pode ser o trabalho infantil do século XXI. Portanto, nós vamos ter que reinventar a escola no sentido de dizer tecnologias quanto baste, sendo certo que, de facto, os professores não são o adereço no sistema educativo, são a coluna vertebral do sistema educativo
E, de facto, é um privilégio poder aprender com eles. E, portanto, nesse contexto, eu acho que vamos ter que repensar tudo. A formação dos professores, a maneira como lhes damos recursos para serem professores, a forma como há escolas que, em muitos contextos, não têm as condições indispensáveis para aquilo que, no fundo, são os anseios e os apelos de todos nós em relação à missão da escola. Mas eu acho que era ótimo que tivéssemos todos a humildade de perceber que a escola mostrou uma vitalidade absolutamente inacreditável, mas que a escola, como tem funcionado até agora, quando às vezes distingue as disciplinas de primeira e as disciplinas de segunda, quando acha que o recreio é uma coisa perfeitamente desprezível numa escola e tantas coisas que não fazem sentido, era ótimo que nós pudéssemos aproveitar tudo isto e nos sentássemos todos a perceber o que é que nós queremos das crianças, o que é que queremos da escola na relação com as crianças e a perceber que, de facto, nós não queremos uma linha de montagem de jovens tecnocratas de sucesso, nós queremos pessoas que pensem pela sua cabeça, que sejam capazes de tratar o conhecimento por tu, mas que sejam capazes de o amar e não aquele registro do género, eu aprendo, mas não percebo qual é a utilidade das coisas que aprendo, porque quando isto vai trespassando nos desabafos de muitos adolescentes, enfim, populismo de que eles também são capazes à parte, isso significa que a escola talvez não esteja a adequar-se naquilo que dá, a tudo aquilo que eles precisam, sobretudo, volto a dizer, quando tem a escola a concorrer com uma universidade aberta fantástica, com milhares de bibliotecas ao seu dispor, que no fundo acaba por ser a internet. Professor, também um bocadinho a mesma pergunta, mas acrescentando aqui outro ponto que tem a ver com como teve experiência governativa, se calhar é a pessoa mais... E já prescreveu, digamos assim, já foi lá atrás. Já foi lá atrás, que é a pessoa mais adequada para responder a esta pergunta do professor Eduardo Sá, que é, ou melhor, esta ideia, como é que isso se faz? Ou seja, eu sei que há muitos interesses, há questões laborais, há questões sindicais, há questões corporativas, atavismos, chamemos o que quisermos. Como é que isso se faz? Ou seja, tem que de repente parar o país para repensar tudo? Há um gap year em que ninguém faz nada e... Não, eu julgo que não, julgo que também não é exatamente essa a ideia. Deixe-me fazer uma declaração de princípio. Eu gosto de reformas e não gosto de revoluções. Ou seja, eu olho para a Revolução Francesa, gerou Napoleão, gerou guerra na Europa inteira. Teve alguns aspectos positivos, como é óbvio. E olho para as reformas que outros países foram fazendo e que se tornaram tão ou mais democráticos que a França sem precisar de uma revolução. Como é o caso de Inglaterra, por exemplo, não é? Que é uma democracia que dá lições a todos em termos de estabilidade e em termos da capacidade de conciliar contrários, etc. E na educação acho a mesma coisa. Eu acho que em educação nós precisamos de ir fazendo reformas, precisamos de ir fazendo pequenos passos. Se vamos fazendo, se agora dissermos, como está, enfim, digamos, por exagero e por exercício mental a referir, se vamos parar e vamos dizer isto vai ser tudo diferente, corremos o risco de ser tudo muito pior. E depois pensarmos que afinal não é bem assim. Tal como o que se passou aqui agora com esta pandemia nos veio mostrar que afinal a escola social é tão muito melhor e tão mais importante do que a escola virtual e não é? Quer dizer, temos aqui exatamente a mesma situação, que é uma ideia revolucionária que as pessoas pensavam. Eu volto a repetir, não é preciso ir muito longe. Em 1980, o Jean-François Lyotard, um célebre pensador francês, dizia, e foi seguido por toda a gente, que os computadores iam tomar conta da escola e que no fim do século XX já deixaria de haver professores. Os professores iam apenas ensinar a trabalhar com os computadores. Os alunos iam aprender através dos computadores. Enfim, são coisas que as pessoas às vezes têm ideias malucas e pensam que vai ser assim. E por isso, este exemplo foi um exemplo que julgo que estamos todos de acordo, que nos mostrou que é preciso calma nas reformas. E é preciso calma nas reformas e é preciso pensar, ir melhorando as coisas. E se é evidente que há na escola uma série de problemas, na escola atual, enfim, que são
mostram coisas mais profundas, também há muitas coisas muito boas na escola atual. E, portanto, eu diria que é preciso ir pouco a pouco modernizando a escola, mas tendo sempre em conta aquilo que é bom na escola. E aquilo que é bom na escola não muda de um ano para o outro, porque, no fundo, a escola o que é? A escola é uma transmissão de conhecimentos, de atitudes, de capacidades, de valores, de uma geração para outra, feita de forma acelerada. Porque demoraria muito mais tempo a um jovem aprender por si, passeando pela cidade ou pelo campo, do que estando na escola, aqueles 12 anos, que agora são os 12 anos obrigatórios, desde 2012, estando na escola aqueles 12 anos, que é uma forma acelerada de formação. Formação que deve ser formação em todos os aspectos, mas em que nós centramos, como é evidente, um aspecto de base que é fundamental, que é o conhecimento, porque sem o conhecimento não se desenvolvem as capacidades. Quer dizer, por exemplo, a capacidade de aprender a pensar, de ter iniciativa, são tudo capacidades importantíssimas. Agora, o que a psicologia moderna também tem mostrado é que essas capacidades não existem independentemente do conhecimento. Há experiências célebres, por exemplo, com o xadrez, eu estou só a falar das que são de 1960, e depois há muitas a partir daí. Experiências célebres com o xadrez, que se tenta olhar para os grandes mestres de xadrez e pensar, estes tipos têm um pensamento estratégico fantástico. De onde é que vem este pensamento estratégico fantástico? E fazem-se experiências, fazem-se análises desses jogadores de xadrez, chega-se à conclusão que eles só são bons em estratégia a xadrez. Um jogo parecido, que é o jogo de damas, não são necessariamente melhores do que nós dois. Não é? Quer dizer, há uma questão de inteligência geral, etc. Mas não são. Pelo facto de serem grandes mestres de xadrez, não são melhores que nós dois a jogar um outro jogo pelo qual não estejam treinados. E isto significa que temos de ter um pouco de modéstia, não pensar que o desenvolvimento de sentido crítico é uma capacidade que se encontra, é como vou treinar o meu bíceps, vou para o ginásio, pego no halter e faço assim 100 vezes, não é? Pronto, estou a treinar o bíceps. Eu posso fazer isso com o bíceps. Já agora convém fazer com os músculos todos, convém fazer com o corpo todo, mas posso fazer. Mas eu não tenho aqui um músculo especial, que é o músculo do pensamento crítico, que eu desenvolvo independentemente daquilo que sei. Eu posso desenvolver sentido crítico, e devo desenvolvê-lo, na história. Mas eu não consigo ser crítico em relação à história se não souber história. Eu posso ser crítico em relação à psicologia, mas eu sou ignorante em psicologia. Como é que eu posso ser crítico em relação à psicologia? Eu preciso de estudar primeiro psicologia. E por aí adiante, por aí adiante. Portanto, enfim, eu estou aqui a dar um bocadinho às voltas, mas não queria acabar esta minha intervenção sem dizer uma coisa que eu secundo completamente o nosso colega, que é a capacidade extraordinária dos professores e dos alunos nesta época, e merecem todos, eu diria que merecem todos uma medalha nacional, porque de facto conseguiram, durante estes tempos muito difíceis, reinventar-se, trabalhar, resolver de uma maneira ou de outra. Inventaram quadros em casa, inventaram papel onde não existia papel, inventaram impressoras onde não havia impressoras e resolveram, enfim, que este tempo se passasse com algum progresso. E isso é de facto extraordinário. Muito bem. A conversa já vai longa. Eu, se calhar, deixava aqui uma pergunta um bocadinho mais específica, embora também genérica, de certo modo, que tem a ver com exatamente o que se falou com os professores. Ou seja, têm surgido algumas notícias de falta de professores e do mesmo modo que nós queremos que os jovens, enfim, pelo menos é o que nós pretendemos com estes projetos aqui na Fundação da Juventude, nomeadamente, quer este concurso, quer a mostra que resulta do concurso, quer também outro tipo de projetos como o Make Code, que no fundo suscita nos jovens a hipótese deles poderem programar e, portanto, aplicar programação dentro das matérias que estão a estudar. Estou a falar de jovens bastante mais novos do que os do concurso de jovens cientistas, mas onde eu queria chegar é que têm surgido algumas notícias onde há, digamos, falta de vocação para determinadas matérias de conhecimento, no que diz respeito a existirem suficientes professores para poderem lecionar essas matérias. Fazendo um paralelismo grosseiro, é um bocadinho como a crise na questão falando da Igreja, a crise do sacerdócio e, portanto, haver cada vez menos padres, ou pelo menos potenciais padres. E eu queria também perceber um bocadinho da vossa opinião sobre isso, sendo professores e, enfim, já estando aqui nestas leads já há algum tempo, perceber como é que isso também, para além de suscitar os alunos, e se calhar suscitar os alunos também virem ser professores, porque não? Mas como é que se consegue então, e provavelmente, enfim, poderá ser uma questão de serem mal pagos, poderá ser enfim, obviamente que isso também é importante em qualquer profissão, mas a mim parece-me que é mais uma questão de motivação, não é?
E isso passa também por alterar aquilo que já falámos aqui antes, de alterar um bocadinho a filosofia da escola e a maneira como, sobretudo, a maneira como os professores são vistos. E queria saber um bocadinho da vossa opinião sobre isto, até porque eu sei que este problema não acontece só nas escolas públicas, também está a acontecer nas escolas privadas. E, portanto, que são muitas, não é? Como sabemos, há muitas escolas privadas. E na minha opinião, até porque, como sabem, já vou-me repetir 3 vezes, mas um dos grandes, digamos, catalisadores desta mostra e deste concurso são, de facto, os professores nas escolas, que evitam os alunos e que convencem os alunos a concorrer. E, portanto, para nós, egoisticamente, para a Fundação também nos assusta deixar de haver professores em número suficiente para que também depois haja jovens em número suficiente a querer ir para estas áreas. Sou professor Eduardo Sá. Não lhe sei responder. O que eu sei é que o discurso público, em muitos momentos, desde há muitos anos, não é um discurso que tome em grande consideração os professores. Verdade seja que algumas organizações de professores também, espaços não têm ajudado em relação a isso tudo. Mas a ironia das ironias é que uma pandemia ajudou a clarificar, como provavelmente mais nada até agora, e de uma forma em relação à qual ninguém pôs a mínima dúvida, a função e o papel dos professores no crescimento dos nossos filhos. E eu acho que a partir do momento em que ficou claro para todos o quanto eles são preciosos e insubstituíveis, começa a ser urgente que se tenha em relação a eles não uma visão paternalista, mas uma visão da maior seriedade. Eu lembro que decorre desde há 3 anos uma iniciativa que é uma iniciativa da Confederação das Associações de Pais, a CONFAP, que no fundo tenta estabelecer uma espécie de bandeira azul das escolas portuguesas, trazendo ao conhecimento público aquilo que é o trabalho de professores para além daquilo que são os planos curriculares. Em 3 anos, nós trouxemos a público à volta de 8 mil projetos que decorrem no essencial em escolas públicas, em condições às vezes que volto a dizer que são inacreditáveis, mas que são sobretudo inacreditáveis porque de facto os professores, independentemente de tudo aquilo que lhes é exigido, têm depois a capacidade de trazer através da paixão os seus alunos para estes projetos. E portanto os professores têm que ser de facto acarinhados. Reconheço que em termos salariais é uma questão importante, mas não é só isso. É a dimensão, é o respeito social que eles merecem e que muitas vezes eu acho que não têm merecido como deviam. Neste contexto todo, independentemente de nós termos de facto uma pandemia com os contornos trágicos que todos nós conhecemos, eu acho que ainda estamos a tempo de um dia destes, provavelmente quando estes números amainarem, haver de facto, da mesma forma que isso aconteceu em relação aos profissionais da saúde, bom, pegarmos em alguns exemplos de alguns professores durante este período e darmos esta manifestação pública de reconhecimento e de gratidão. Eu acho que é fundamental que nós possamos transformar o acesso à escola com outro tipo de incentivos. A mim inquieta-me. Não fico nada preocupado com a idade dos professores, até porque, como compreendem, não serei dos mais novos. Mas eu continuo a achar que um professor mais velho é tendencialmente uma biblioteca muito mais preciosa. E às vezes eu fico muito preocupado quando em algumas escolas saem de um ano letivo para o outro muitos professores, porque a impressão que eu tenho arrepia-me, que é quase como se várias bibliotecas ardessem um bocadinho. E isso a mim preocupa-me. Agora, claro que em termos de formação, em termos de prestígio, em termos de oportunidades, e já agora, eu acho que é muito importante que a missão de um professor não seja essencialmente burocrática e tecnocrática. A minha tentação é que, sem perder o rigor, se desburocratizasse muitas vezes o ensino, porque às vezes se cria a ideia que a seriedade vem daí e os mestres
os mestres, não os de xadrez, como o professor Nuno Crato estava a falar, mas os mestres, aquelas pessoas que, no fundo, pela forma como se apaixonam por aquilo que nos ensinam, são tão preciosos, que marcam o nosso caminho, e às vezes são eles os responsáveis por nós hoje sermos os profissionais que somos em determinadas áreas. Estes mestres são muitas vezes pessoas que nem sempre se enquadram milimetricamente no sistema, mas muitas vezes nem sempre são tão valorizados pelo sistema educativo como deviam. E, portanto, eu não me canso de chamar a atenção que talvez primeiro devamos respeitar os professores e valorizá-los no reconhecimento e na gratidão que eles merecem. Acho que a pandemia trouxe esse reconhecimento como nada nos últimos anos trouxe, com a pujança com que deixou tudo a nu, mas agora são precisas medidas, de maneira a que, de facto, os mais novos se juntem aos mais velhos, aprendam com os mais velhos, e desta multiplicidade, deste contraditório de pontos de vista, de recursos, de competências, se possa fazer com que a escola cresça muito mais. E, portanto, primeiro acarinhar os professores e depois a seguir, eu acho que não vai ser preciso um grande trabalho para que muitas pessoas queiram ser professores. Acho muito significativo que no meio de tantos estudantes, pessoas com recursos inacreditáveis, haja uma percentagem tão pequenininha deles que queiram ser professores. Será porque, no fundo, não é uma profissão com prestígio social? Será também. Será que muitas vezes é associada a profissões que muitas vezes exigem muito e não dão o retorno que deviam? Será também. Mas eu acho que é a altura de nós começarmos a falar disso cada vez mais nas escolas, porque, de facto, quando dentro dos adolescentes que escolhem um percurso formativo, há uma percentagem tão residual, quase insignificante, de alunos que querem ser professores, eu acho que era a altura de nós perguntarmos aos alunos porquê e de começarmos a trabalhar nas escolas tudo isso, porque de outra forma nós corremos o risco de um dia termos escola e não termos os professores, ou melhor, não termos os professores que de outro modo poderiam ser as pessoas mágicas, especiais, aqueles que nos marcam para sempre e que são tão preciosos que nunca devia ser demais o modo como nós acaminhamos. Se nós formos por aí, eu acho que abrimos o caminho para que muitos mais jovens queiram ser professores. Muito obrigado. Sr. Nuno Crato, também um bocadinho a mesma pergunta, agora também na perspectiva com uma lente também da ex-governante, até porque temos depois também as questões geográficas que são importantes, não é? Da colocação dos professores, isso tudo isso também, logisticamente, também pode desmotivar. Não é? É verdade, isso é verdade. Olha, eu para começar, para poupar tempo, eu só digo o seguinte, eu subscrevo tudo o que o professor Eduardo Sá disse, tudo. Desde da necessidade de motivar os jovens, da necessidade de valorizar a profissão, do facto de haver uma série de fatores, entre os quais há algumas organizações de professores que também não valorizam muito os professores, nós ambos sabemos do que é que estamos a falar, julgo eu, e portanto eu subscrevo tudo. Acho que é de facto uma visão muito lúcida do problema. Agora, deixe-me dizer 2 ou 3 coisas relacionadas com isso. Por exemplo, a história da Finlândia é muito interessante. A Finlândia, salvo erro, em 1986, decidiu que todos os professores deveriam ter o mestrado. E a Finlândia, a partir daí, portanto, isto demora um tempo, demora uns 10 anos, começou a subir nas avaliações internacionais. Em 2004, decidiu que o currículo não era tão importante quanto isso. A Finlândia começou a descer nas avaliações internacionais. A Finlândia, para que nós olhemos hoje, e que dizemos, ai, que bom, não tem exames, que bom, não tem não sei o quê, esta Finlândia é a Finlândia que está a decair. Está tão a decair que Portugal, em 2015, no TIMSS, que é uma das avaliações, o TIMSS e o PISA são as 2 grandes, no TIMSS, Portugal, os nossos alunos de 4º ano passaram à frente da Finlândia. Está a ver? Agora olhamos para Portugal. Portugal, durante algum tempo, andou ali por baixo. A partir de 2003, começou a perceber, pelas avaliações internacionais, que era preciso ser mais exigente com os resultados. Portugal veio a subir até 2015. O PISA em 2015 é o nosso melhor resultado de sempre. O TIMSS em 2015 é o melhor resultado de sempre. O PISA em 2018 já não é tão bom. Vamos ver o que é que vai ser o TIMSS agora de 2019, que vai sair daqui a 2 semanas.
Mas a minha... qual é a lição que eu tiro disto? É que nós, quando em 2003 decidimos, o país, dar uma volta ao sistema de ensino, porque foi essencialmente isso, portanto houve uma série de discussões, divulgação dos resultados das escolas, introdução, organização de exames, isso vem até um bocadinho antes com o professor Marcelo Grilo, enfim, e depois a seguir uma série de pessoas, o David Justino, Maria de Lourdes Rodrigues, Isabel Alçado, diferentes partidos, não interessa. Atenção aos resultados. A partir de 2003, atenção aos resultados, Portugal subiu até 2015. Portanto, porquê? Porque nós tínhamos já um corpo de professores com bastante experiência e bem formado. E, portanto, não foi preciso fazer aquilo que a Finlândia fez. Agora, estamos num momento muito crítico. Eu, desculpe dizer esta coisa em termos pessoais, eu ando a falar nisto há quase 10 anos, ou mais, ou há 15 anos que eu ando a falar nisto. Porque o que se está a passar agora é o que já há 10 anos se sabia. Há 10 anos, aliás, até antes disso já se sabia, que o sistema, que havia uma percentagem enorme de professores muito experientes que nós temos, portanto, as tais bibliotecas, havia uma percentagem enorme de professores que se iria reformar. E isso está a acontecer aceleradamente. Salvo erro, este ano foram 2.700, o ano passado foram 2.000, para o ano prevê-se que seja um bocadinho mais. Quer dizer, isto está a acontecer aceleradamente. Em 2030, a estimativa que existe é que metade do atual corpo docente, aliás, metade do corpo docente de 2020, em 2030, em 10 anos, metade se vai reformar. Isto é uma coisa brutal. Quer dizer, o que significa metade dos professores vão sair e é preciso entrar, não sei se outra metade, mas quase outra metade. A questão decisiva para o futuro do ensino em Portugal é qual é a capacidade, partindo do princípio que, do outro ponto de vista, currículo, avaliação, etc., as coisas se mantêm bem organizadas e ambiciosas. A questão decisiva é que professores vamos ter. E agora nós temos duas atitudes. Uma é esta, dizer vamos valorizar os professores, vamos querer que sejam os melhores a entrar como professores. A outra é dizer, bem, precisamos de professores, olha, venha quem vier. Que foi o que se fez um bocadinho, fez um bocadinho em 1980. Eu lembro-me que o que nós falávamos, pessoas recém-graduadas da universidade, portanto, recém-licenciados, era, se não arranjar mais nada, vou para o ensino. Era o que as pessoas diziam entre si. Isto sem desprestígio nenhum pelos professores. Eu depois fui para professor de secundário e não foi porque não arranjasse mais nada, foi porque gostava. E depois professor universitário. Portanto, eu acho que, mais uma vez, temos duas atitudes. Ou baixamos os braços e dizemos, olha, venha tudo, venha ao que vier, ou dizemos, não, o professor tem que ser valorizado e tem que ser os melhores aí para o sistema de ensino. E para isso temos que ter um sistema de seleção muito eficaz, um sistema de promoção muito eficaz e nada disso se está a pensar desta maneira. Bom, a conversa já vai longa. Como devem ter percebido também, este tipo de iniciativas mais virtuais também só são interessantes se forem um bocadinho mais como a televisão, quer dizer, com tempos relativamente curtos e compridos. Já vamos um bocadinho atrasados em relação ao nosso programa, por isso resta-me agradecer aos nossos oradores. Foi muito interessante todo este conteúdo e agradecer também a quem está virtualmente, remotamente, a assistir a esta conversa. Iremos então passar, já de seguida, para o painel seguinte. Muito obrigado.